Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal. Meu nome é Roberto. Tenho 41 anos. Sou fisioterapeuta e moro em Porto Alegre. E eu preciso compartilhar uma história que está me destruindo por dentro, porque há 6 meses atrás, eu e minha esposa, Carla, adotamos o Gabriel, um menino de 10 anos que tinha passado 8 anos da vida dele num abrigo. 8 anos esperando por uma família que nunca chegava. E a razão pela qual ninguém queria adotar ele é porque o Gabriel tem uma deficiência física severa nas pernas por causa de uma paralisia cerebral que afeta a mobilidade dele. Ele usa cadeira de rodas e precisa de cuidados especiais. E quando a gente viu o perfil dele no site do Cadastro Nacional de Adoção, a gente se apaixonou imediatamente. A gente decidiu que a gente ia dar uma família para esse menino que o sistema tinha esquecido, e os primeiros meses foram maravilhosos. Difíceis, mas maravilhosos. O Gabriel estava florescendo, estava feliz, estava finalmente tendo a infância que ele merecia. Mas há 2 semanas atrás aconteceu algo que virou tudo de cabeça para baixo. O Gabriel teve um pesadelo horrível no meio da noite. Ele acordou gritando, suando, em pânico absoluto. E quando eu consegui acalmar ele, ele começou a falar coisas que me deixaram completamente chocado. Ele começou a contar sobre coisas que aconteceram antes dele ir pro abrigo, coisas que ele nunca tinha mencionado antes. E conforme ele foi falando, eu fui percebendo que a história que estava nos registros oficiais, a história que a assistente social tinha nos contado sobre por que ele foi parar no abrigo, era uma mentira, ou pelo menos uma versão muito incompleta da verdade. Porque o Gabriel me contou que a mãe biológica dele não o abandonou porque ela não tinha condições financeiras de cuidar de um filho com deficiência, como dizia no processo. Ela o abandonou porque o padrasto dela, o marido que ela tinha na época, abusava sexualmente do Gabriel desde que ele tinha 3 anos de idade. E quando o Gabriel tinha 4 anos e finalmente conseguiu contar para a mãe o que estava acontecendo, ela não acreditou nele. Ela chamou ele de mentiroso, ela disse que ele estava inventando história para chamar a atenção, e ela escolheu ficar com o agressor. Ela escolheu o marido em vez do filho. E alguns meses depois, ela simplesmente levou o Gabriel pro abrigo, inventou uma história de que ela não tinha condições de cuidar dele por causa da deficiência, assinou os papéis de destituição do poder familiar e foi embora, deixando uma criança de 4 anos traumatizada, abusada e deficiente num abrigo para passar os próximos 8 anos da vida, esperando por alguém que quisesse ele. Gente, quando eu ouvi isso, quando o Gabriel me contou tudo aquilo chorando, tremendo, revivendo o trauma, eu senti uma mistura de emoções tão intensa que eu não consigo nem descrever. Raiva absoluta da mãe biológica que falhou tão completamente em proteger o filho. Raiva do padrasto abusador, raiva do sistema que não investigou direito, que não descobriu o abuso, que deixou essa criança carregar esse trauma sozinha por 8 anos. E ao mesmo tempo, um amor tão profundo pelo Gabriel, uma vontade tão grande de proteger ele, de curar ele, de mostrar pra ele que ele merece ser amado, que ele não tem culpa de nada do que aconteceu. E agora, eu estou tentando lidar com tudo isso, tentando ajudar o Gabriel a processar o trauma, tentando decidir se eu devo reportar o abuso pra polícia, mesmo depois de tanto tempo, tentando entender como uma mãe pode fazer isso com o próprio filho e tentando ser o pai que o Gabriel sempre mereceu ter. Deixa eu voltar pro começo e contar essa história direito, porque tem muita coisa que levou até esse momento. Eu e a Carla nos casamos em 2010, quando eu tinha 26 anos e ela tinha 24. A gente sempre quis ter filhos, mas a gente decidiu esperar alguns anos para estabilizar financeiramente, terminar a faculdade, essas coisas. Eu me formei em fisioterapia em 2012. A Carla se formou em enfermagem em 2013 e a gente começou a trabalhar, a construir a vida. Em 2015, a gente decidiu que estava na hora de ter filhos. A gente tentou engravidar naturalmente por 2 anos e nada acontecia. A gente foi no médico, fez exames e descobrimos que a Carla tinha síndrome dos ovários policísticos e que ia ser muito difícil engravidar naturalmente. O médico sugeriu tratamentos de fertilidade, mas a gente não tinha dinheiro para isso na época.
E a gente também não queria passar por todo aquele processo desgastante. Foi aí que a gente começou a conversar sobre adoção. Eu sempre tive uma visão positiva sobre adoção, porque eu trabalho como fisioterapeuta num centro de reabilitação infantil. E eu vejo muitas crianças com deficiência que foram abandonadas pelas famílias biológicas, que vivem em abrigos, e eu sempre pensei que se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de dar uma família para uma dessas crianças. A Carla também trabalha com crianças. Ela é enfermeira pediátrica num hospital público, e ela também via muitos casos de crianças abandonadas, negligenciadas. E ela também tinha vontade de ajudar. Então a gente decidiu que a gente ia tentar adotar. A gente se inscreveu no Cadastro Nacional de Adoção em 2017 e a gente colocou um perfil bem específico. A gente estava disposto a adotar criança de qualquer etnia, de qualquer sexo, de 0 a 12 anos, com ou sem irmãos. E o mais importante, a gente estava disposto a adotar criança com deficiência física ou problemas de saúde. A gente sabia que essas crianças são as mais difíceis de serem adotadas, que elas passam anos e anos em abrigos esperando por uma família que nunca chega, e a gente queria dar uma chance para uma dessas crianças. A assistente social que fez a avaliação da gente ficou surpresa com o nosso perfil. Ela disse que era raro encontrar pessoas dispostas a adotar crianças mais velhas com deficiência, que a maioria das pessoas quer bebês saudáveis. Mas ela também disse que a gente tinha o perfil perfeito para esse tipo de adoção. Eu sou fisioterapeuta, então eu tenho conhecimento técnico para lidar com deficiências físicas, a Carla é enfermeira, então ela tem conhecimento médico, a gente tem paciência, tem amor, tem estrutura emocional e financeira. A gente passou por todas as etapas do processo: curso de preparação para adoção, avaliação psicológica, visita domiciliar, entrevistas e finalmente a gente foi habilitado em 2018. E aí começou a espera. A espera foi longa, muito longa. Passaram-se meses, depois 1 ano, depois 2 anos. E nada. A gente ia nas reuniões do grupo de apoio à adoção, conversava com outras famílias que estavam esperando, e a gente via que mesmo com um perfil aberto como o nosso, a espera podia ser longa. Durante esse tempo, a gente continuou trabalhando, continuou vivendo, mas sempre com aquela expectativa de que a qualquer momento podia chegar a ligação que ia mudar nossas vidas. A gente preparou um quarto na nossa casa, comprou alguns brinquedos, comprou livros sobre como lidar com crianças adotadas, sobre como lidar com crianças com deficiência. A gente se preparou o máximo possível. Em 2020 veio a pandemia, e o processo de adoção praticamente parou. Os abrigos fecharam para visitas, os processos judiciais atrasaram, e a gente ficou mais 2 anos esperando sem nenhuma notícia. Foi só em março de 2024, 6 anos depois que a gente se inscreveu, que a gente recebeu a ligação. A assistente social, a doutora Paula, ligou dizendo que tinha uma criança disponível para adoção que se encaixava no nosso perfil. Ela disse que era um menino de 10 anos, o Gabriel, que estava num abrigo desde os 2 anos de idade, que ele tinha paralisia cerebral que afetava as pernas dele, que ele usava cadeira de rodas, que ele precisava de fisioterapia regular e alguns cuidados especiais, mas que ele era uma criança inteligente, carinhosa e que estava desesperado por uma família. A doutora Paula explicou que o Gabriel tinha sido colocado no cadastro de adoção várias vezes ao longo dos anos, mas que ninguém nunca se interessou por ele. Ela disse que ele já tinha perdido as esperanças de ser adotado, que ele achava que ia passar a vida inteira no abrigo, e que quando ela contou para ele que tinha uma família interessada, ele não acreditou. Ele achou que era mentira. Ela nos mandou o perfil completo do Gabriel: fotos, histórico médico, histórico escolar, relatórios psicológicos. A gente viu as fotos dele. Um menino magro, com cabelo preto curto, olhos castanhos enormes, um sorriso tímido, sentado numa cadeira de rodas. E a gente se apaixonou imediatamente. A gente olhou um pro outro e disse: esse é nosso filho. A gente marcou a primeira visita pro abrigo para a semana seguinte. Eu estava nervoso, ansioso, com medo de que o Gabriel não gostasse da gente, com medo de que a gente não soubesse como lidar com ele. Mas quando a gente chegou no abrigo e viu ele pela primeira vez, todas as preocupações desapareceram. O Gabriel estava sentado na cadeira de rodas no pátio do abrigo, sozinho, olhando as outras crianças brincarem. Quando a doutora Paula nos apresentou, ele olhou pra gente com aqueles olhos enormes cheios de esperança e medo ao mesmo tempo, como se ele quisesse acreditar, mas tivesse medo de se decepcionar de novo. A gente se sentou com ele, conversou, perguntou sobre as coisas que ele gostava, sobre a escola, sobre os amigos. Ele era tímido no começo, respondia com monossílabos, mas conforme a conversa foi fluindo, ele foi se abrindo. Ele contou que ele gostava de desenhar, que ele gostava de jogar videogame, que ele ia bem na escola, que ele tinha alguns amigos no abrigo,
mas que a maioria das crianças não brincava com ele porque ele não conseguia correr e jogar bola. A gente perguntou se ele gostaria de ter uma família, e ele olhou pra gente com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse: mais do que tudo no mundo. E naquele momento, a gente soube que a gente ia fazer tudo o que fosse possível para trazer esse menino para casa. A gente começou o período de aproximação, visitando o Gabriel no abrigo 3 vezes por semana. A gente levava brinquedo, levava lanche, brincava com ele, conversava, e aos poucos ele foi confiando na gente. Foi se abrindo, foi acreditando que dessa vez era real, que a gente não ia desistir dele. Depois de 2 meses de convivência, a gente conseguiu a guarda provisória, e o Gabriel veio morar com a gente. Aquele dia, o dia que a gente buscou ele no abrigo para levar para casa, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. O Gabriel estava com uma mochila pequena com todas as coisas dele, que cabiam numa mochila porque ele não tinha quase nada, e ele estava com aquele sorriso enorme no rosto misturado com lágrimas, porque ele finalmente estava indo para casa, finalmente tinha uma família. A gente levou ele para casa, mostrou o quarto que a gente tinha preparado para ele, com uma cama adaptada, com brinquedos, com livros, com tudo que ele podia precisar. Ele olhou tudo com aqueles olhos arregalados, como se ele não acreditasse que aquilo tudo era para ele. E ele disse: "Isso é tudo meu?" E a gente disse: "Sim, meu filho, isso é tudo seu, e muito mais." Os primeiros meses foram de adaptação, para todo mundo. O Gabriel tinha que se acostumar com a rotina de uma família, com ter pais, com ter um quarto próprio, com ter comida na hora certa, com ter alguém que cuidava dele, que se preocupava com ele. E a gente tinha que se acostumar com as necessidades dele, com a rotina de cuidados, com as fisioterapias, com as consultas médicas. Eu assumi a maior parte da fisioterapia do Gabriel, fazendo exercícios com ele em casa todo dia, além das sessões regulares no centro de reabilitação onde eu trabalho. A Carla cuidava da parte médica, das medicações, das consultas com o ortopedista, com o neurologista, com todos os especialistas que o Gabriel precisava ver regularmente. Mas além dos cuidados físicos, tinha a parte emocional, que era ainda mais complexa. O Gabriel tinha passado 8 anos num abrigo, 8 anos sem uma família, sem um vínculo estável, e isso tinha deixado marcas profundas. Ele tinha dificuldade de confiar, tinha medo de que a gente fosse desistir dele, tinha pesadelos frequentes, tinha crises de ansiedade. A gente colocou ele em terapia com uma psicóloga especializada em trauma infantil e adoção, a doutora Beatriz, e ela foi fundamental para ajudar o Gabriel a processar tudo o que ele tinha vivido. Ela explicou pra gente que crianças que passam muito tempo em abrigos desenvolvem o que é chamado de trauma de abandono, que é um medo profundo de serem abandonadas de novo, e que isso se manifesta de várias formas: apego excessivo, medo de separação, dificuldade de confiar, comportamentos de autossabotagem. O Gabriel tinha tudo isso. Nos primeiros meses, ele testava a gente constantemente, como se ele estivesse tentando ver até onde a gente ia aguentar antes de desistir dele. Ele tinha birras, ele se recusava a fazer as fisioterapias, ele dizia que ele queria voltar pro abrigo, ele dizia que a gente não gostava dele de verdade. E toda vez que isso acontecia, a gente respirava fundo, abraçava ele e dizia: "A gente te ama, a gente não vai desistir de você. Você é nosso filho, e a gente vai estar aqui sempre, não importa o que aconteça." E aos poucos, muito aos poucos, ele foi acreditando. Ele foi percebendo que a gente não ia embora, que a gente estava ali para ficar, que ele finalmente tinha uma família de verdade. E conforme ele foi confiando, ele foi se transformando. Ele foi ficando mais feliz, mais aberto, mais carinhoso. Ele começou a chamar a gente de pai e mãe, começou a falar sobre o futuro, sobre coisas que ele queria fazer, lugares que ele queria conhecer. A gente matriculou ele numa escola regular, com suporte de acessibilidade, e ele estava indo muito bem. Ele era inteligente, tirava notas boas, tinha feito alguns amigos. A gente também colocou ele em aulas de natação adaptada, que é ótimo para fisioterapia, e que ele adorava. A vida estava boa, estava funcionando. A gente estava feliz. O Gabriel estava florescendo. Estava finalmente tendo a infância que ele merecia. A gente comemorou o aniversário de 11 anos dele em casa, com bolo, com presente, com os amigos da escola. E ele disse que aquele tinha sido o melhor dia da vida dele. Em setembro de 2024, 6 meses depois que o Gabriel veio morar com a gente, saiu a sentença de adoção. Ele passou a ser oficialmente nosso filho, com uma nova certidão de nascimento onde constava nosso nome como pais. A gente fez uma festa pequena em casa para comemorar, e o Gabriel estava radiante. Ele não parava de olhar para a certidão de nascimento nova, de ler o nome dele completo com o nosso sobrenome, e ele dizia: "Agora eu tenho uma família de verdade.
Agora eu sou filho de vocês de verdade. A gente achava que a parte difícil tinha passado, que dali pra frente seria só crescimento, só felicidade. Mas a gente estava errado. Há 2 semanas atrás, numa noite de quinta-feira, eu e a Carla estávamos dormindo quando a gente ouviu gritos vindos do quarto do Gabriel. A gente correu pra lá e encontrou ele sentado na cama, suando, tremendo, chorando, em pânico absoluto. Ele estava tendo um pesadelo horrível. Eu sentei na cama com ele, abracei ele, tentei acalmar ele, e aos poucos ele foi voltando pra realidade. Foi percebendo que era só um sonho. Mas ele continuava tremendo, continuava chorando. E ele agarrou em mim com uma força que eu nunca tinha visto nele e disse: "Não deixa ele me machucar de novo, pai. Por favor, não deixa." Eu fiquei confuso. Perguntei quem ia machucar ele. E ele começou a falar, começou a contar coisas que ele nunca tinha mencionado antes. Coisas que não estavam em nenhum relatório, em nenhum documento do processo de adoção. Ele contou que antes de ir pro abrigo, quando ele tinha 3, 4 anos, ele morava com a mãe biológica e com o padrasto dela, um homem que ele chamava de tio Marcelo. Ele contou que o tio Marcelo era mau, que ele batia na mãe, que ele gritava muito, que ele bebia. E aí ele contou com aquela voz de criança tremendo de medo, que o tio Marcelo fazia coisas ruins com ele. Ele não usou as palavras exatas, ele não tinha vocabulário para isso, mas ele descreveu situações que deixaram absolutamente claro que ele tinha sido abusado sexualmente. Ele contou que o tio Marcelo ia no quarto dele de noite, que ele fazia coisas que machucavam, que ele dizia pra ele não contar pra ninguém, senão ele ia machucar a mãe dele. Gente, eu fiquei em choque. Fiquei sem saber o que fazer, o que dizer. A Carla estava chorando. Eu estava tentando não chorar pra não assustar o Gabriel mais ainda. E eu só conseguia abraçar ele e dizer que ele estava seguro agora, que ninguém ia machucar ele nunca mais. O Gabriel continuou contando, entre soluços, que isso aconteceu por muito tempo, que ele tinha muito medo, que ele não sabia o que fazer. E aí ele contou que um dia, quando ele tinha 4 anos, ele juntou coragem e contou pra mãe o que o tio Marcelo estava fazendo. E a mãe não acreditou nele. Ela disse que ele estava mentindo, que ele estava inventando história, que o tio Marcelo nunca faria uma coisa dessas. Ela ficou com raiva dele, disse que ele era um menino mau, que ele estava tentando separar ela do marido. E ela contou pro tio Marcelo o que o Gabriel tinha dito. O Gabriel disse que naquela noite o tio Marcelo foi no quarto dele e bateu nele, bateu muito, e disse que se ele contasse de novo, ele ia matar ele. E a mãe não fez nada. Ela ouviu o Gabriel chorando, gritando, e não fez nada. Alguns meses depois disso, a mãe levou o Gabriel pro abrigo. Ela disse pra assistente social que ela não tinha condições de cuidar de um filho com deficiência, que ela não tinha dinheiro, que ela não tinha estrutura, e ela assinou os papéis de destituição do poder familiar e foi embora. E o Gabriel nunca mais viu ela. Quando o Gabriel terminou de contar tudo isso, ele estava exausto, estava tremendo, e ele me olhou com aqueles olhos cheios de dor e perguntou: "Foi minha culpa, pai? Foi por isso que minha mãe não me quis mais?" Gente, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu abracei ele com toda a força que eu tinha e disse: "Não, meu filho, não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. O que aconteceu com você foi horrível, foi errado, e você não tem culpa de nada. Seu tio Marcelo era um homem mau que fez coisas muito ruins, e sua mãe falhou em te proteger. Mas nada disso foi culpa sua. Você era uma criança. Você é uma criança. E você merece ser amado, merece ser protegido. E eu prometo pra você que enquanto eu estiver vivo, ninguém vai te machucar nunca mais." Eu fiquei com o Gabriel no quarto dele a noite toda, segurando a mão dele até ele finalmente conseguir dormir de novo. E quando eu voltei pro meu quarto, eu desabei. Eu chorei como eu não chorava há anos. Eu soquei a parede de raiva, de impotência, de dor por tudo que aquele menino tinha passado. A Carla estava tão destruída quanto eu. A gente ficou acordado o resto da noite conversando sobre o que fazer, sobre como ajudar o Gabriel, sobre se a gente devia reportar o abuso para a polícia mesmo depois de tanto tempo. No dia seguinte, a gente ligou para a doutora Beatriz, a psicóloga do Gabriel, e contou tudo. Ela ficou chocada. Ela disse que nada disso constava nos relatórios do abrigo, que aparentemente ninguém nunca tinha investigado direito as circunstâncias que levaram o Gabriel a ser institucionalizado. Ela disse que era fundamental que o Gabriel continuasse a terapia, que ele precisava processar esse trauma, que ele tinha guardado isso dentro dele por 7 anos, e que agora que ele tinha finalmente se sentido seguro o suficiente para contar, ele precisava de apoio profissional para lidar com tudo isso. Ela também disse que a gente devia considerar reportar o abuso para a polícia, porque mesmo que tenha acontecido há muito tempo, o abusador ainda pode estar por aí, pode estar abusando de outras crianças, e ele precisa ser responsabilizado.
Mas ela também disse que a decisão tinha que ser do Gabriel, que a gente não podia forçar ele a reviver o trauma se ele não estivesse pronto. A gente conversou com o Gabriel sobre isso. Explicou que o que aconteceu com ele foi um crime, que o tio Marcelo fez algo muito errado e que, se ele quisesse, a gente podia ir na polícia contar o que aconteceu. O Gabriel ficou com medo. Ele disse que ele não queria ver o tio Marcelo de novo, que ele tinha medo de que ele viesse atrás dele. A gente explicou que ele estava seguro, que a gente ia proteger ele, que o tio Marcelo não sabia onde ele estava e que, se a gente fosse na polícia, o tio Marcelo podia ser preso e não ia poder machucar ninguém nunca mais. O Gabriel pensou por alguns dias e finalmente disse que ele queria ir na polícia, que ele queria que o tio Marcelo pagasse pelo que ele fez. Então, há uma semana atrás, a gente foi na delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. E o Gabriel deu o depoimento dele. Foi horrível, foi doloroso ver ele tendo que reviver tudo aquilo, tendo que contar para estranhos as coisas horríveis que aconteceram com ele. Mas ele foi corajoso, ele contou tudo. E a delegada, a doutora Fernanda, foi muito cuidadosa, muito respeitosa com ele. Ela disse que ela ia investigar, que ela ia tentar localizar a mãe biológica e o padrasto, que ela ia ver se tinha outros registros de abuso, se tinha outras vítimas. Ela disse que ia ser difícil porque já tinha passado muito tempo, porque o Gabriel era muito pequeno quando aconteceu e pode ter confusão de memória, mas que ela ia fazer tudo o que fosse possível. Ela também perguntou por que isso nunca tinha sido investigado antes, porque não constava em nenhum relatório do abrigo. E a gente não tinha resposta, porque a gente também não entendia como isso tinha passado despercebido, como ninguém tinha percebido que aquela criança tinha sido abusada. A doutora Fernanda disse que, infelizmente, isso é mais comum do que deveria, que muitas vezes crianças que são institucionalizadas têm histórias de abuso que nunca são adequadamente investigadas, que o sistema está sobrecarregado, que os profissionais não têm tempo ou treinamento para identificar sinais de abuso, e que muitas crianças carregam esses traumas em silêncio por anos. Depois que a gente saiu da delegacia, o Gabriel estava exausto, estava emocionalmente drenado. A gente levou ele para tomar sorvete, tentou fazer algo normal, algo leve, para tirar um pouco do peso daquele dia. E ele olhou pra gente e disse: "Obrigado por acreditar em mim, pai, mãe. Minha outra mãe não acreditou, mas vocês acreditaram." E eu disse: "A gente sempre vai acreditar em você, meu filho. Sempre. E a gente sempre vai te proteger. Sempre vai estar do seu lado. Não importa o que aconteça." Desde então, a gente está tentando lidar com tudo isso da melhor forma possível. O Gabriel está tendo sessões de terapia 2 vezes por semana em vez de uma, para ajudar ele a processar o trauma. A doutora Beatriz está usando técnicas específicas para trauma, como EMDR, para ajudar ele a reprocessar as memórias traumáticas de uma forma menos dolorosa. Ele está tendo mais pesadelos, está mais ansioso, está mais grudado na gente, com medo de ficar sozinho. A gente está dando todo o suporte que ele precisa. A gente está sendo paciente, está sendo presente, está mostrando para ele que ele está seguro, que ele é amado. Eu também estou fazendo terapia, porque eu percebi que eu preciso processar minha própria raiva, minha própria dor, para poder ser forte pro Gabriel. Eu tenho tanta raiva da mãe biológica dele, tanta raiva de uma mulher que eu nunca vi, que escolheu um abusador em vez do próprio filho, que abandonou uma criança de 4 anos traumatizada e deficiente num abrigo e nunca mais olhou para trás. Eu fico pensando, como uma mãe faz isso? Como uma mãe ouve o filho contando que está sendo abusado e não acredita? Como uma mãe escolhe o agressor em vez da vítima? Eu não consigo entender. Não consigo processar esse nível de falha, de crueldade. E eu também tenho raiva do sistema, do abrigo que recebeu o Gabriel. E nunca investigou direito porque ele estava lá. Que nunca percebeu os sinais de abuso. Que deixou ele passar 8 anos carregando esse trauma sozinho. Eu tenho raiva de todos os adultos que falharam com esse menino, que tinham a responsabilidade de proteger ele e não protegeram. Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma gratidão imensa. Uma gratidão de que a gente encontrou o Gabriel, de que a gente pôde dar uma família para ele, de que ele finalmente está seguro, está sendo cuidado, está sendo amado. E eu sinto um amor tão profundo por esse menino, um amor que vai além de qualquer coisa que eu já senti, porque ele é meu filho. Não importa que a gente não compartilhe DNA, não importa que ele tenha vindo para minha vida quando ele já tinha 10 anos. Ele é meu filho, e eu vou proteger ele com minha vida se for preciso. A investigação da polícia está em andamento. A doutora Parara. Fernanda conseguiu localizar a mãe biológica do Gabriel, a Jéssica, que ainda mora em Porto Alegre, ainda está casada com o Marcelo, o abusador. Ela foi chamada para depor. E segundo a doutora Fernanda, ela negou tudo. Disse que o Gabriel sempre foi uma criança problemática, que ele inventava histórias,
que ela nunca soube de nenhum abuso. O Marcelo também foi chamado para depor. E obviamente ele negou tudo também. Disse que o Gabriel está inventando, que ele nunca tocou no menino, que isso é uma tentativa de difamar ele. Ele até teve a audácia de dizer que ele foi uma figura paterna para o Gabriel, que ele tentou ajudar a Jéssica a cuidar de uma criança difícil com deficiência. A doutora Fernanda disse que vai ser difícil provar o abuso depois de tanto tempo, que não tem evidência física, que é a palavra do Gabriel contra a palavra do Marcelo. Mas ela disse que ela vai tentar, que ela vai investigar se tem outras vítimas, se tem outras denúncias contra o Marcelo, e que ela vai fazer tudo o que estiver ao alcance dela para conseguir justiça para o Gabriel. Eu perguntei se tem alguma possibilidade de responsabilizar a Jéssica também, de responsabilizar ela por negligência, por falhar em proteger o filho. A doutora Fernanda disse que é complicado, que legalmente é difícil provar que ela sabia do abuso e não fez nada, mas que ela vai tentar incluir isso na investigação. Enquanto isso, a gente está focando em ajudar o Gabriel a se curar, a superar o trauma. A doutora Beatriz disse que vai ser um processo longo, que trauma de abuso sexual na infância deixa marcas profundas que podem durar a vida toda, mas que com terapia adequada, com amor, com suporte, o Gabriel pode ter uma vida feliz e saudável. Ela também disse que é muito positivo que o Gabriel tenha conseguido contar o que aconteceu, que muitas vítimas de abuso guardam o segredo a vida toda, e que o fato dele ter se sentido seguro o suficiente para contar mostra que ele está desenvolvendo um vínculo de confiança com a gente, que ele está começando a se curar. O Gabriel está tendo altos e baixos. Tem dias que ele está bem, que ele brinca, que ele ri, que ele parece uma criança normal. E tem dias que ele está triste, que ele fica quieto, que ele tem pesadelos, que ele revive o trauma. E nesses dias, a gente está lá, a gente abraça ele, a gente deixa ele chorar, a gente diz que está tudo bem não estar bem, que ele pode sentir o que ele precisa sentir e que a gente vai estar ali sempre. Uma coisa que me deixa muito emocionado é ver a resiliência do Gabriel. Ver a força que esse menino tem. Ele passou por coisas horríveis, coisas que nenhuma criança deveria passar. Abuso, abandono, 8 anos num abrigo. E ainda assim, ele consegue sorrir, consegue amar, consegue confiar. Ele é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. E eu me sinto honrado de ser pai dele. Eu também aprendi muito com tudo isso. Eu aprendi que a adoção não é só sobre dar uma casa, dar comida, dar roupa. É sobre dar amor, dar segurança, dar um espaço seguro para a criança processar os traumas que ela carrega, para ela se curar, para ela se tornar quem ela realmente é. Eu aprendi que crianças que passam por trauma precisam de paciência, precisam de compreensão, precisam de pais que estejam dispostos a lidar com as consequências do trauma, com os pesadelos, com as crises, com os comportamentos difíceis, e que não vão desistir quando ficar difícil. Eu aprendi que o sistema de proteção à infância no Brasil é falho, é sobrecarregado, e que muitas crianças caem pelas rachaduras, muitas histórias de abuso nunca são investigadas, muitas crianças carregam traumas que ninguém percebe. E eu aprendi que família não é sobre DNA, não é sobre biologia, é sobre quem está lá, quem cuida, quem protege, quem ama. A Jéssica pode ter dado à luz ao Gabriel, mas ela não é mãe dele, porque mãe é quem protege, e ela falhou da pior forma possível. Eu e a Carla somos os pais do Gabriel, porque a gente está aqui. A gente está cuidando dele, a gente está amando ele, a gente está fazendo tudo o que está ao nosso alcance para ajudar ele a se curar e a ter a vida que ele merece. Ontem à noite, o Gabriel veio falar comigo antes de dormir. Ele estava com aquela cara séria, pensativa, e ele disse: "Pai, eu posso te perguntar uma coisa?" E eu disse: "Claro, meu filho, pode perguntar qualquer coisa." E ele perguntou: "Você se arrepende de ter me adotado? Eu sei que eu dou muito trabalho, que eu tenho muitos problemas. E eu não quero que você se arrependa." Gente, eu desabei. Eu abracei ele e disse: "Gabriel, eu nunca vou me arrepender de ter te adotado. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você é meu filho. E eu te amo mais do que tudo. Você não dá trabalho. Você é uma criança que passou por coisas muito difíceis e que está se curando. E eu me sinto honrado de poder estar aqui com você nessa jornada. Eu não mudaria nada. Eu escolheria você de novo 1000 vezes." E ele começou a chorar. E eu comecei a chorar. E a gente ficou ali abraçado por um longo tempo. E quando ele finalmente se acalmou, ele disse: "Eu te amo, pai. Obrigado por não desistir de mim." E eu disse: "Eu te amo também, meu filho. E eu nunca vou desistir de você. Nunca." Eu não sei como essa história vai terminar. Eu não sei se a polícia vai conseguir responsabilizar o Marcelo e a Jéssica pelo que eles fizeram. Eu não sei quanto tempo vai levar para o Gabriel se curar completamente do trauma.
Se é que existe cura completa para algo assim. O que eu sei é que eu vou estar aqui, eu e a Carla vamos estar aqui, todos os dias, dando amor, dando suporte, dando segurança para o Gabriel. A gente vai estar aqui nos dias bons e nos dias ruins, nas vitórias e nas recaídas, porque é isso que família faz. É isso que pais fazem. E eu espero que essa história sirva de alerta. Sirva para mostrar que muitas crianças que estão em abrigos têm histórias de trauma que nunca foram adequadamente investigadas, que muitas crianças estão carregando segredos dolorosos que ninguém percebe, e que essas crianças precisam de famílias que estejam dispostas a lidar com o trauma, que estejam dispostas a ser pacientes, a ser compreensivas, a ser presentes. Se você está pensando em adotar, considere adotar uma criança mais velha, uma criança com deficiência, uma criança com histórico de trauma. Essas são as crianças que mais precisam de família, que passam anos e anos em abrigos esperando por alguém que queira elas. E sim, vai ser difícil, vai ter desafios, vai ter momentos em que você vai querer desistir, mas também vai ter momentos de amor puro, de conexão profunda, de gratidão imensa, momentos em que você vai perceber que você mudou a vida de uma criança e que essa criança também mudou a sua vida. O Gabriel mudou minha vida. Ele me ensinou sobre resiliência, sobre força, sobre amor incondicional. Ele me ensinou que família é sobre escolha, sobre compromisso, sobre estar presente mesmo quando é difícil. E eu sou eternamente grato por ter ele na minha vida, por ser pai dele, por poder estar aqui ajudando ele a se curar e a ter a vida que ele sempre mereceu. Se você está lendo isso e você é uma vítima de abuso, saiba que não foi sua culpa, que você merece ser amado, que você merece ser protegido. E que nunca é tarde demais para contar, nunca é tarde demais para buscar ajuda, nunca é tarde demais para começar a se curar. E se você é um pai, uma mãe, um cuidador e uma criança te conta que está sendo abusada, por favor, acredite nela. Proteja ela. Não escolha o agressor, escolha a criança. Porque essa escolha pode mudar a vida dela, pode salvar a vida dela. O Gabriel merecia ter sido protegido pela mãe biológica, mas ela falhou. Agora ele tem a gente, e a gente não vai falhar. A gente vai estar aqui, sempre, protegendo ele, amando ele, mostrando pra ele que ele merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Porque todo menino merece ter um pai que acredita nele, que protege ele, que ama ele incondicionalmente. E eu tenho a honra de ser esse pai pro Gabriel.